Quais são os 7 super indicadores na gestão do seu negócio que pode fazer a diferença para você gerar mais resultados? Eu trago hoje José Luiz Braz, ele que tem sido nosso parceiro por meio da produção de conteúdo para os nossos canais e também para o canal deles. Vou deixar aqui embaixo na descrição, vale a pena seguir. O José Luiz Braz, ele é diretor executivo da Business Consultoria e Franchising. Tem vasta experiência, tem muito conteúdo a respeito de gestão de negócios, vale a pena você seguir também. E ele compartilha aqui conosco os 7 super indicadores que com certeza farão a diferença no seu negócio. Assista logo após a vinheta. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo. Quantos indicadores financeiros você conhece e usa para melhorar os resultados econômicos e financeiros da sua empresa? Pense bem a respeito e eu vou te dar 5 segundos para você responder e volto para fazer um diagnóstico rápido da sua situação. Olá, eu sou José Braz, diretor executivo da Business Consultoria e Franchising. Mas antes de continuar, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Agora vamos ao seu diagnóstico. Se você respondeu que não usa nenhum indicador financeiro, você está navegando às cegas, sem saber onde está nem para onde ir. Se você respondeu de 1 a 2 indicadores, você está navegando em mar aberto com uma luneta. Se você respondeu de 3 a 4 indicadores, você está navegando em mar aberto com uma luneta e uma bússola. Se você respondeu de 5 a 6, então você está navegando com uma luneta, uma bússola e radar. Agora, se você respondeu mais de 6, então você está navegando com uma luneta, uma bússola, radar, sonar, rádio de comunicação e outros equipamentos. Eu fiz essa comparação para tentar te explicar o tamanho da importância que você, como capitão do seu navio, que é a sua empresa, tem para com toda a tripulação que está embarcada junto contigo. Neste vídeo, eu vou falar de 7 indicadores financeiros que selecionei para que você tenha um controle eficiente do seu negócio e saiba exatamente a situação que você está e te ajudar a alcançar os seus objetivos. Porém, 3 desses indicadores são obtidos com um relatório chamado DRE, que é gerado pela contabilidade. DRE, que é demonstração de resultado de exercício, mas que você pode ter esse mesmo relatório através de um software gerencial. Eu estou deixando um card aqui em cima de um vídeo que fiz em maio de 2016, onde eu falo brevemente sobre a DRE. Eu vou apresentar os 3 primeiros indicadores que são extraídos da DRE. O primeiro indicador financeiro é a margem líquida, conhecida também como lucratividade. A lucratividade obtida com um cálculo simples de regra de 3, que dividimos o valor do resultado, que pode ser lucro ou prejuízo, pelo valor da receita total. Esse indicador mostra o resultado econômico da empresa, que evidencia capacidade gerencial de seus gestores, uma vez que, sem lucro, nenhuma empresa subsiste. Veja neste exemplo que apresento onde é possível comparar o desempenho econômico de 4 meses e analisar a sua evolução de um período para outro. Neste modelo de DRE que nós utilizamos em alguns clientes, nós analisamos a lucratividade da empresa. O lucro é o valor absoluto, o resultado que se obtém em um determinado período, neste caso aqui de um mês. Nós temos aqui 4 meses nesse demonstrativo. Então, a lucratividade do mês de junho é de 11%. O lucro é de R$ 29.000
R$ 115,14. A lucratividade é de 11%. No mês seguinte, a lucratividade é de 15%, onde o lucro representa R$ 42.406,65. A lucratividade do terceiro mês é de 18% e do quarto mês de 11%. Então o gestor tem que ficar atento com o resultado da sua empresa, principalmente na questão da lucratividade e não do lucro. O segundo indicador é a análise horizontal. Análise horizontal, como o próprio nome indica, mostra a evolução percentual dos saldos das contas na linha horizontal do tempo, ou seja, de um período para outro, que pode ser de um mês, um trimestre, um semestre ou um ano. Neste exemplo que estou mostrando, a análise horizontal é calculada de um mês para outro. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou mostrar apenas 3 análises horizontais, mas você pode fazer isso com todas as contas da DRE. Este modelo de DRE sintético que nós utilizamos em alguns dos nossos clientes, ele mostra aqui os valores de 4 meses, no caso aqui, junho, julho, agosto e setembro. E a análise horizontal é representada nessas colunas, onde nós temos as letras AH percentual. Então, o primeiro período analisado, que pode ser um mês, um semestre, um trimestre, um ano, não importa, ele é representado nessa primeira coluna sempre como 100%, né? Porque nós não temos o mês anterior para fazer análise. Então, ele será a base de análise para o mês seguinte, que no caso aqui é julho. Então, nós vamos pegar 3 contas para exemplificar aqui a utilização da análise horizontal como indicador financeiro. Então, vou pegar aqui o total da receita bruta. Vamos ver a evolução da receita bruta de junho para julho. Então, na coluna análise horizontal, nós temos 8%. Isso significa que o faturamento, né, a receita bruta, ela aumentou em 8% de junho para julho. De julho para agosto, deixa eu marcar aqui, né, amarelo, 8%. De julho para agosto, nós temos 6% negativo. Isso significa o quê? Que o faturamento, a receita bruta, ela caiu em 6%. Basta olhar os números absolutos e reparar que houve uma redução no valor. De agosto para setembro, a análise horizontal mostra 0%. Ou seja, no caso aqui é menos de 1%. Se nós observarmos os valores absolutos, nós vamos ver que os números são bem próximos, né? Se eu aumentar aqui as dízimas, nós vamos ver 0,36 negativo. Então, vamos deixar assim. A segunda conta que nós iremos analisar é o CMV. CMV, que significa custo da mercadoria vendida para as empresas comerciais, para a indústria CPV, custo do produto vendido. Então, o primeiro período, o primeiro mês é 100%. O mês seguinte nós temos 8%. Significa então que o custo aumentou de junho para julho em 8%. Basta olhar os números absolutos, nós vamos ver que ele aumentou. De julho para agosto, nós vamos observar que houve uma queda, uma redução de 13% do CMV. Observe os números, que o número aqui em agosto diminuiu. E no mês de setembro, nós vamos ver a evolução de agosto para setembro, que houve um aumento do CMV, né? Agora vamos fazer uma análise utilizando essas duas contas, né? Análise horizontal. Nós vamos ver que a receita bruta de junho para julho aumentou em 8%. O CMV também aumentou em 8%. Então, ok, né? Para o gestor que está analisando, 8% de aumento no faturamento e 8% no custo da mercadoria vendida, tudo bem. Então, o custo aumentou proporcionalmente, né? A mesma proporção do que a receita. Já de julho para agosto, nós vamos ver uma queda na receita bruta de 6% e 13% de redução do CMV do mesmo período. O que significa isso? É bom ou ruim para a empresa? Isso é bom. Por quê? Embora o faturamento, a receita bruta tenha caído 6%, o CMV, quer dizer, o custo, ele caiu muito mais, né? Mais do que o dobro do que a receita bruta. Então, se você observar um fenômeno desse aqui na sua empresa, você pode ficar sabendo que tudo bem. Então, a receita
caiu, mas o custo caiu muito mais, né? Então, beleza. Para a segunda análise, a terceira, nós temos a evolução de agosto para setembro, uma evolução quase que neutra, né? Menos de 1% do faturamento. Porém, o CMV ele aumentou em 11%, né? O percentual está positivo aqui. Isso é bom ou ruim para a empresa? Isso é ruim, porque embora não tenha havido significativa queda aqui no faturamento, o custo aumentou, né? Então, o custo do que é vendido, ele aumentou muito mais do que o faturamento. Então, isso aqui é um ponto de observação para os gestores verificarem o que houve aqui, né? Provavelmente os fornecedores aumentaram os seus custos, ou então houve um excesso aqui, talvez, de descontos, né? A empresa deu muito desconto, o custo aqui pode ter aumentado também com o aumento dos fornecedores, então é um ponto de observação. E a terceira conta que nós vamos analisar na DRE é o resultado, né? O resultado. Então vamos lá. O primeiro mês é base, é 100%. E em julho nós vamos observar um aumento de 46% no resultado, né? De um lucro. Era 29 mil, passou para 42 mil. Então houve um aumento aqui de 46% do resultado. Ok. De julho para agosto nós vamos observar um aumento de 17%. Foi um aumento menor do que no mês anterior. E do mês de agosto para setembro, uma queda, uma redução no resultado de 40%. Veja que o número, o resultado, que ele é positivo, houve lucro, né? Não significa que houve prejuízo, significa que o resultado diminuiu. Em quanto? Em 40%. Então, da mesma forma, nós podemos comparar aqui a análise horizontal do faturamento com o resultado, ok? Veja que é um exemplo de apenas 3 contas, mas você deve fazer essa análise aqui com as outras contas que você julgar importante, por exemplo, com a despesa total ou com despesas administrativas, comerciais, trabalhistas, enfim. É uma ferramenta aqui, um indicador financeiro excelente para você detectar variações importantes nos resultados, nos números da sua empresa. O terceiro indicador é a análise vertical. A análise vertical mostra a participação de cada conta em relação ao total das receitas. Por isso, o nome vertical. É a análise das contas de um único período, diferentemente da análise horizontal, como vimos. Agora vou mostrar a análise vertical de apenas 3 contas, mas você pode fazer essa análise com todas as contas da DRE. Utilizando o mesmo demonstrativo que nós utilizamos para explicar o indicador financeiro análise horizontal, aqui nós vamos explicar análise vertical. Então, nesta coluna, nas colunas onde tem as siglas AV, significa análise vertical em percentual, nós temos aqui os indicadores, né, da análise vertical. Bom, o faturamento, a receita bruta, ela é 100%. Por quê? Todas as demais contas no vértice, né, por isso o nome vertical, está na vértice, eles são calculados em cima deste valor. Então, esse valor é o base, é o 100%, ele é base. Até mesmo o faturamento aqui de venda de mercadorias e venda de serviços, nós vamos calcular sobre o total da receita bruta. Então, vejam, venda de mercadorias no mês de junho representou 76% do total do faturamento. E venda de serviços representou 24%. A somatória dos dois, 100%. E assim nós vamos analisar. Eu disse que nós iríamos analisar 3 contas, né? Então vamos pegar aqui o CMV, nós utilizamos na análise horizontal. Nós vamos observar que no mês de junho, o CMV ele representava 66% do faturamento total, né? Uma outra conta interessante para ser analisada é o total das despesas. Você pode também analisar conta por conta, né, o grupo de contas. Então, o total das despesas nesse mês foi de 32%. Né? Nós já analisamos a lucratividade e podemos analisar também as despesas trabalhistas. Então, despesas trabalhistas nesse mês representaram 22%. Você tendo o histórico desses percentuais, vamos agora acompanhar os outros meses. Então vamos ver que o CMV também foi de 66% no mês seguinte,
o total das despesas trabalhistas representou 19% e o total das despesas 27%. Então, o que nós vemos? Que o CMV manteve-se estável, né, porque ele consumiu o mesmo percentual do faturamento, embora tenha havido um aumento, né, em números absolutos. Lembra que na análise horizontal nós vimos que houve uma evolução de 8%. Porém, em relação ao total do faturamento, ele continuou o mesmo. Ok? Despesas trabalhistas era de 22% e teve uma redução aqui agora representando 19%. Total das despesas, que era de 32%, passou para 27%. Vamos analisar agora o outro mês. O CMV foi de 61%, então o CMV aqui teve uma redução na participação do total do faturamento. As despesas trabalhistas, 19%, manteve o mesmo percentual do mês anterior, e o total das despesas, 28%. E faremos a mesma análise no mês seguinte, 65% para o CMV, 21% de despesas trabalhistas, aqui houve um aumento, mas ainda assim menor do que o primeiro mês nesse demonstrativo, e o total das despesas em 31%, foi maior do que os 2 últimos meses, mas mesmo assim inferior ao primeiro mês em análise nesse demonstrativo. Ok? Então, é interessante também combinar a análise horizontal junto com a análise vertical. O quarto indicador financeiro é a necessidade de capital de giro, conhecida como NCG. A NCG mostra quanto a empresa precisa ter de capital de giro para fazer frente a todas as suas obrigações com fornecedores. Sobre a NCG, eu falei neste vídeo que eu estou deixando um card aqui em cima. Vale a pena você assistir e baixar a planilha que disponibilizei gratuitamente. O quinto indicador financeiro é a inadimplência. Vamos lá. Se eu te perguntasse qual é a inadimplência da sua empresa agora, no susto, você saberia responder exatamente qual é a inadimplência? Se não sabe, corre que talvez ainda dê tempo de você fazer alguma coisa para recuperar os seus recebíveis que podem estar te levando para uma situação de estrangulamento do teu financeiro. Vender não é o mais importante, mas receber essas vendas, sim. Sobre este assunto, eu também gravei um vídeo em maio de 2016, onde eu ensino como calcular a inadimplência e qual a meta máxima que você pode definir para a inadimplência da sua empresa. Clique no card aqui em cima, neste vídeo, e assista a ele também. O sexto indicador financeiro é a margem de contribuição individual. Este é outro indicador que também já gravei um vídeo em outra ocasião, que indica o potencial de geração de resultados de cada produto, de cada mercadoria da sua empresa. Assim, você conhecerá quais os produtos ou mercadorias que trazem mais lucro para a sua empresa e você poderá incrementar o marketing desses produtos e maximizar os seus resultados. Por fim, o último indicador financeiro é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o melhor indicador que mostrará para você o valor de vendas que sua empresa precisa atingir para que não tenha lucro e nem prejuízo. Esse indicador tem 3 variantes, que é o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Sobre cada um destes, eu gravei um vídeo diferente. Eu recomendo que você assista pelo menos o vídeo sobre o ponto de equilíbrio econômico, porque ele vai definir a meta de vendas totais da sua empresa que você vai poder distribuir entre os seus vendedores. E é com essa meta que você vai atingir o lucro que você deseja para a sua empresa. Com todo este conteúdo, acho que este vídeo merece um like, não é mesmo? Se você ainda não deixou o seu like, clique agora no like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo importante como esse.
Espero que você tenha gostado deste vídeo, te ajude a alcançar os seus objetivos. Um grande abraço e sucesso nos negócios!